Salve, rapaziada, começando mais um videozinho aqui pra vocês. Mas antes de começar, eu já peço que vocês deixem um like e se inscrevam caso não seja inscrito ainda. E agora vocês conseguem se tornar membros do canal. Se vocês gostam do conteúdo que eu posto aqui e quiser apoiar o canal, fica aqui o meu convite para você se tornar um membro. Isso vai dar uma força enorme pro canal. Recadinho dado, agora fiquem com o vídeo. A nossa história começa numa cidade à noite e tem uma pessoa correndo pelas ruas. E ele vai correndo como se estivesse fugindo de algo. E então ele para na frente de uma porta. E ele abre a porta. Então ele entra e fecha ela. Ele começa a respirar ofegante. E de repente cai algo no ombro dele. E então ele olha para cima para ver o que é. E aparece um monstro gigantesco em cima dele. E ele fica olhando para aquilo apavorado. E então ele começa a gritar muito alto. E a cena corta para a Universidade Sudeste. E então nos é mostrado os quartos da universidade. Zangen, eu nunca pensei que você fosse esse tipo de pessoa. Como descobriu isso? Que hoje eu viria inspecionar o seu quarto. E o prota fica em silêncio olhando pra ele. Você não joga, você não namora, você sempre se interessou por superstições e coisas do tipo, certo? Eu ouvi que seus pais são professores fazendo pesquisa sobre religião no exterior, e então, como você? Esta escola é um ambiente sagrado para os alunos aprenderem. Então não vou ficar tolerando essas coisas vergonhosas. Veja isso, é totalmente inaceitável. E o prota bocejando fala que o tio Liu está certo. E o tio Liu fala que como gerente do dormitório ele deve confiscar esses livros do prota. E o prota diz para ele confiscar tudo. E o tio Liu diz que essas coisas não podem ser perdoadas. E ele vai relatar tudo isso para os superiores e garantir que o prota receba uma disciplina. E o prota fica desesperado. Tio Liu, espera um minuto, eu vou ligar e confirmar uma coisa. E ele começa a ligar para alguém. Droga, eu realmente não quero ligar para esse número. E então alguém do outro lado do telefone fala: Veja se não é o irmão Heng. É raro ver você ligar primeiro. Irmão Heng, você tem alguma coisa para falar? E o prota pensa que só quer desligar esse telefone logo. E o prota fala para ele se aquela pilha de livros eróticos no armário dele pertence ao cara. Eita, eu não acredito nisso, eu esqueci eles aí. Que vacilo meu. Ontem minha mãe veio no nosso dormitório para dar uma olhada. Então eu não tive escolha a não ser usar o seu armário para guardar os meus livros. Ele fala pro prota. Eu sabia que era dele, o prota pensa. Mas espera um pouco, o meu armário tem tranca, como você conseguiu abri-lo? O prota diz. Então ele diz que viu na internet que se colocar um chiclete no buraco da fechadura, dá para abrir a porta. E ele diz que só colocou um pouco no armário do prota. E o prota fica desesperado por conta da fechadura do armário dele. Wei Jianyang, o gerente do dormitório, inspecionou o meu dormitório. E agora sobrou para mim. E eu não vou ficar levando a culpa por você. Será você que receberá a punição dele. Mas o que? Ele inspecionou o nosso dormitório? Hank, meu mano, eu já recebi a ação disciplinar uma vez. Você tem que me ajudar dessa vez, cara, ele fala pro prota. E o que diabos isso tem a ver comigo? O prota diz. Então você vai ficar de camarote apenas assistindo eu ser expulso da escola? Irmão Hank, não importa como você vê isso. Ainda temos uma amizade que se estende a um ajudar o outro, com os exercícios matinais. Está bem, mas que droga. Então como você planeja me recompensar? O prota diz. Então ele fala que depois de amanhã é feriado, e ele planejou um campismo, e ele vai levar o prota, que é um tipo de lugar que terão muitas meninas. E o prota fica encarando o celular. O tio Liu pergunta se o prota já terminou a chamada, e se tem mais algo que o prota gostaria de explicar. E o prota diz que não tem mais nada a explicar. E o amigo do prota manda mensagem para ele perguntando se ele vai querer ir pro campismo. O prota dá um suspiro e diz que vai ter um longo feriado novamente e que vai ser uma ótima oportunidade para relaxar e se divertir. Porém, ele se sente muito ansioso porque para ele, a vida dele agora tá muito chata e ele vai andando cabisbaixo pela rua, talvez como resultado da influência dos pais desde a infância dele. Ele sempre se interessou por livros e mitologia, porque esses mitos e lendas são coisas emocionantes que você não encontrará na realidade. Ao contrário da vida dele, que é chata e sem graça, ele diz que só pode ir a esse lugar para passar o tempo dele. E ele chega numa biblioteca e ele começa a jogar uns dados. A quinta fileira, primeira prateleira e o 10º livro. Está decidido. E ele começa a procurar o livro. E quando ele vai pegar o livro, tem outra pessoa querendo pegar o mesmo livro. E o prota pergunta se ela quer ler. E ele oferece para ela e diz que vai ler outro livro. Então ela diz que não precisa e sai correndo. É isso mesmo. Aos olhos dos outros eu pareço ser um doido, mas eu não me importo com isso.
Tudo que me importa é ter algumas horas por dia de distração do mundo exterior. É desse jeito, paz e tranquilidade. E tem alguém embaixo da mesa dele. E o prota pergunta quando ele chegou ali e diz pra ele que comer batatinha dentro da biblioteca vai atrapalhar a leitura das pessoas. E ele fala que tá esperando o prota ali por muito tempo. Você não me responde no WhatsApp, então eu corri pra cá ao invés de esperar. Eu estou parado na sua frente comendo batatinhas há 5 minutos e você nem percebeu. Isso é muito lamentável. Esse carinha aqui é o companheiro de dormitório do prota. E o prota diz que ele não é um cara mau, mas sempre dá um jeito de encher o saco dele. Então o prota pergunta como é que sabia que ele estava ali. Bem, você sabe, nós temos uma amizade que se estende a usar a mesma barra de sabão para lavar as nossas meias. Você ainda acha que eu não conheço seus hábitos? Ele diz pro prota. Você teve todo o trabalho para vir aqui só para me perguntar se eu queria te acompanhar? Você nem me respondeu no WhatsApp? Então acho que esse assunto realmente não vai dar frutos. O que eu quero dizer é... Veja, seus pais são professores e a sua situação familiar é razoável. Você ainda é o cara mais bonito do nosso departamento, depois de mim, mas você ainda está solteiro. E isso é apenas um desperdício da sua aparência. Você deveria sair mais, em vez de ficar apenas preso no seu quarto. E o prota pergunta se ele tem algo a dizer que é pra ele falar logo. E ele diz que na verdade recentemente encontrou uma garota. E essa noite vai ter um evento, e ela vai estar lá. E ele pergunta pro prota se o prota pode acompanhar ele, e o prota diz que não vai. E ele fica em silêncio olhando pro prota. Então ele começa a comer as batatinhas, e o pessoal que tá lendo os livros começa a reclamar do barulho, e o prota também não consegue se concentrar na leitura. Droga, eu vou com você, mas por favor, saia logo daqui. Então ele diz que vê o prota de noite, hoje às 23h30, no bar de karaokê, no portão atrás da escola. Eu espero você lá, hein? Droga, minha vida é tão irritante. E então já anoitece, o prota tá esperando ele ali. Merda, por que você trouxe um livro? Alguém fala pro prota. Essa noite era a chance perfeita pra você conhecer, pra você ser meu braço direito, ele fala. Está certo, eu serei o seu braço direito, lendo um livro em silêncio e esperando os seus resultados, o prota diz. Então ele diz que de qualquer maneira, o prota não pode ficar nervoso mais tarde. Tome aqui esse chiclete pra você melhorar o seu hálito. E o prota pergunta por que ele estaria nervoso, e fala por que a mão dele tá tremendo, ele que deve estar nervoso. Você é muito bom em conseguir garotas, não é? Peraí, pensando nisso, você não tem namorada, tem? E ele manda o prota parar de falar e se apressar. E então eles vão entrando, e o pessoal lá dentro dá as boas-vindas pra eles, e o amigo do prota fala que é aquela lá sentada no fundo. Então não é nada mal, certo? Por que você está me perguntando? Não sou eu que estou atrás dela, o prota diz. Desculpe demorar tanto. Sem problemas, ela fala. E ela fica olhando pra alguém com a cara corada, e o amigo do prota começa a rir. Droga, essa não. E o prota pergunta o que foi. O meu estômago dói, eu acho que eu comi as batatinhas fora de validade. Eu preciso ir no banheiro urgente. Eu não aguento mais, eu tenho que ir logo. E ele sai correndo. E um tempo se passa. O prota tá ali de boa lendo o livro dele. E ela pergunta se o prota é colega de quarto do Wei Jiang. E o prota diz que ele é. Você realmente gosta de ler, não é? Ela pergunta pro prota. E o prota diz que gosta. Então ela diz que sabe que o prota vai frequentemente na biblioteca. E ela diz que também gosta de ir lá e espera ver o prota sempre que ela vai. Também acha que a maioria dos livros que o prota lê tem a ver com mitologia. E o prota pensa, o que essa mulher tá fazendo? Será que ela tá dando em cima de mim? Não, não há como ela ter sentimentos por mim, certo? E ela começa a se aproximar do prota. Pare, não se aproxime mais. Se o Wei Jiang me vê desse jeito, eu estou ferrado, o prota pensa. Se ela gosta de ler, provavelmente ela odeia homens que cheiram a álcool. Deve ser isso. E ele pega uma bebida e começa a virar a garrafa toda. Eu acho que isso é suficiente. Será que ela se assustou? Prota pensa. Droga, quanto tempo esse idiota do Wei Jiang se foi, hein? E ele vai olhando no relógio. Como isso é possível? O meu relógio... Eu estou ferrado. Eu só bebi alguns goles, mas já estou começando a alucinar. Deve ser o álcool barato. Ele diz isso porque o relógio dele estava parado. Isso não é bom, eu não vou aguentar muito tempo. Eu tenho que voltar pro meu dormitório. E ela pergunta se o prota tá bem. Você está se sentindo mal? Deixe-me ver, ela fala. E o prota diz pra ela não se preocupar que ele já tá indo embora mais cedo. E então ele pisa na garrafa que ele jogou no chão. Droga, essa não. E ele vai caindo e a mulher segura no braço dele. E ela acaba largando o braço dele e ela vem caindo também junto com o prota. Nisso o amigo do prota aparece e olha os dois ali. E ele fica surpreso com o que aconteceu.
Acabou, o Wei Jiang vai me odiar pro resto da vida. Se eu soubesse que isso ia acontecer, eu não teria me metido nessa confusão em primeiro lugar. Eu tenho dito isso o tempo todo. A minha vida agora é tão irritante. Mas por que de repente ficou tão silencioso? E todo mundo ao redor dele tá parado. Pera aí, a água parou de se mover? E o Prota começa a chamar o nome do amigo dele. Ei, acorde, Wei Jiang. Wei Jiang, você está bem? E o Prota dá um tapa na cara dele. A minha mão dói, parece que isso não é um sonho. Esse mundo realmente parou? E ele olha pra trás e começa a olhar pra uma pessoa que tá sentada no sofá. Espera. Mas quem é esse cara? E o Prota se aproxima dele e começa a chamar a atenção pra ver se ele responde. E ele fica em silêncio mexendo no celular. Mas o que esse cara tá olhando? Isso é uma selfie? Então o cara grita e o Prota se assusta. E ele aperta no botão pra tirar a foto. E tira uma foto do Prota assustado. O Prota pergunta quem é ele. E ele diz que vai se apresentar pro Prota. Eu sou o Deus do Tempo. Você pode apenas me chamar pelo meu nome. Cronos. Olhe atentamente pro seu relógio. Isso não é uma ilusão. O tempo realmente parou. E o Prota diz: Peraí, há mais marcadores de horas do que antes. E tudo está congelado no tempo. Será que agora mesmo eu estou vivendo as horas extras? Cronos diz que é exatamente isso. Que o Prota agora tem 48 horas por dia. Apenas pense nisso como um presente meu. Esse cara, ele é realmente o Deus do Tempo? Espera, mas nós somos completamente estranhos. Por que você me daria isso? E ele mostra algo no celular pro Prota. Mas isso é... E ele vê uma foto do Cronos com os pais do Prota. Isso mesmo, você pode pensar em mim como um velho amigo dos seus pais. Eles confiaram em mim para cuidar de você. Eu sei que é difícil aceitar tudo isso de uma vez. Deixe-me ver como é que eu vou te explicar isso. E o Prota já tá saindo pela porta. Vamos lá, eu quero ver as coisas divertidas que eu posso fazer lá fora. E o Prota sai correndo. Ei, você aceitou essa merda toda tão rápido? Os olhos desse rapaz estavam brilhando nesse momento. Ele realmente puxou aqueles dois. E o Prota sai e vê que tá tudo congelado. Ele começa a sorrir sem parar. Ele vai correndo e olhando para as coisas em volta dele. Isso é tão real. Ele vai vendo o pessoal à volta dele. Eu sou obcecado por mitologia desde criança. Por isso todos me chamavam de louco. Havia dias em que eu tinha alguns pensamentos extremos, que talvez eu não deveria ter existido. Nessa realidade eu não conseguia encontrar o meu lugar. O Prota diz enquanto vai puxando o Cronos que estava levantando a saia da mulher. Então eles chegam em algum lugar e o Cronos está pintando a cara de uma pessoa. Tempo depois eles estão andando de moto e o Cronos vai jogando as batatinhas pra trás. E o Prota atrás dele vai comendo as batatinhas que ele tá jogando. E eles vão brincando pela rua porque assim que a batatinha se afasta do corpo de Cronos, ela congela no tempo e o Prota atrás vai comendo elas. Por isso que as motos ainda funcionam, porque está em contato com o corpo deles. E o Prota fica todo feliz. E o Cronos fica sorrindo pro Prota. E o Prota grita dizendo que ele realmente não tá louco. Isso é tão refrescante. E o Cronos diz que algo mais emocionante vai acontecer amanhã. E o Prota pergunta o que vai acontecer. E ele diz que tá ficando tarde agora, então vai conversar com o Prota amanhã. E o Prota diz que Cronos vai acabar deixando ele com ansiedade. Então o Cronos fala que amanhã, à meia-noite, é pro Prota encontrar ele no campo de esportes da escola. E o Prota chama o nome dele e agradece por tudo que ele fez por ele hoje. E o Cronos dá um sorriso. Então ele pula do carro. E o Prota fica olhando pra ele. E de repente o relógio do Prota volta a funcionar. E as pessoas à volta dele começam a se mexer novamente. Droga, como é que eu pude esquecer? Após 24 horas extras, o mundo inteiro sai do congelamento. Então alguém chama o Prota de doido falando o que ele tá fazendo em cima do carro. E o Prota pede desculpas. E a cena corta pro dormitório do Prota. Ele vai entrando no quarto dele. Parece que eu gastarei toda a minha noite dormindo sozinho novamente. Isso é bom também. Eu vou ter bastante tempo para mim mesmo, para eu relaxar. E então ele vai pra cama e deita. Será que o Cronos vai me mostrar algo divertido amanhã? A cena corta para uns prédios abandonados. E o Cronos vai entrando dentro deles. Ele começa a morder o dedo. E vai saindo sangue do dedo dele. E o sangue pinga no chão. E começa a aparecer algo do sangue dele. E é aquele monstro que comeu o carinha lá no início. Ele dá uma mordida para tentar comer o Cronos. Mas Cronos consegue desviar. Eu não sou tão fraco para ser engolido por um monstro como você. Não se preocupe, você ainda tem um bom uso para mim. A próxima presa será diferente das últimas. Isso vai definitivamente satisfazer o seu apetite. A cena corta para alguém batendo numa porta. Ei, seu maluco, saia daí! Vamos, saia logo!
Se você não sair agora, você não sairá pro resto da sua vida. Você não tinha dito que estava tudo bem? Sai e vamos brincar um pouco. E o Prota acorda do pesadelo que ele estava tendo. Era só um sonho. Mas que horas são agora? Merda, já são 3 horas. É melhor me preparar para descer as escadas e ver aquele babaca. De onde saíram todas essas coisas? Então o amigo do Prota aparece. É claro que foi o seu irmãozinho que preparou isso pra você. E o Prota fica bravo e pergunta por que infernos ele tá em todo lugar. E quando ele olha pra cara do amigo, ele vê o tapa que ele tinha dado. O amigo não sabe o que aconteceu e diz que noite passada ele bebeu demais, que é pro Prota não se preocupar muito. Ah é? Entendo. E o Prota lembra do tapa que ele deu. Eu vi você roncando bem alto, então pensei que se eu acordasse você estaria com bastante fome. E o Prota fala pra ele parar de enrolação e dizer lá o que ele quer dizer. E ele fala que é sobre a garota da noite passada. Aquela garota parecia um pouco infeliz, e essa noite ela quer se redimir. Então ele diz que gostaria de perguntar pro Prota, e o Prota já fica bravo falando se ele tem a audácia de pedir isso pra ele. Jovem mestre, não fique bravo, por favor, isso é tudo culpa minha. Aquela garota está deixando o país no primeiro voo de amanhã. Se você não vier essa noite, então... E o Prota diz que isso não tem nada a ver com ele, que agora ele não tem tempo pra lidar com essas merdas. Jovem mestre, como você pode ser uma pessoa tão sem coração? E o Prota fica procurando o livro dele. Eu me lembro claramente que eu tinha deixado aqui. E o amigo dele vai tirando o livro da bunda. Wei Zhang, não me diga que você... E o amigo dele mostra o livrozinho. Você é estúpido porque você roubou meu livro. Me devolva. Isso não será possível a menos que você me prometa, ele fala pro Prota. Se eu não aceitar o acordo agora com ele, quando chegar a hora, ele me importunará e isso não vai ser bom. Tá certo, só por meia hora, hein? O Prota diz. Obrigado, jovem mestre. Eu sabia que você iria me salvar nessas crises. Corta esse papo furado e se apresse logo, Prota diz. E ele pergunta sobre as comidas que ele trouxe pro Prota. E o Prota diz que depois que ele voltar ele come. E ele percebe algo na maçaneta da porta. Peraí, isso aqui é... chiclete? E ele começa a pedir desculpa pro Prota sobre isso. Ele diz que chegou ao dormitório antes que percebesse, ele esqueceu as chaves dele. E que o cronograma dele estava realmente apertado. E se fosse um pouco mais tarde, aquela garota teria... E o Prota grita perguntando se ele já acabou de conversa. E o amigo dele fica surpreso com o tom de voz do Prota. Você sabe o qual fácil se tornou a minha vida? E ele pergunta por que o Prota tá agindo desse jeito. Você esconde as suas merdas no meu armário. E eu que levei a culpa. Dizendo pra ser o seu cupido e depois saindo correndo pro banheiro e me deixando lá sozinho com ela. E dessa vez, porque você não trouxe as suas chaves, você destruiu a fechadura do meu dormitório. E quando a hora chegar, o gerente do dormitório irá me difamar por isso. Eu não estou certo? Você não sabe bater na porta? O Prota grita pra ele. Não é isso, eu bati. Eu bati até todos os residentes dos dormitórios virem e falarem pra eu ficar quieto. Mas foi você que não acordava e nem abria a porta. E o Prota começa a lembrar. Saia logo daí. Saia e vamos brincar um pouco. E o Prota pega o livro da mão dele. Eu já te repreendi o suficiente. E o Prota vai indo embora. E ele fica olhando pro Prota. A cena corta pro lado de fora. O Prota vai encontrar o Cronos. Você chegou depois da hora prometida. Parece que você não é qualificado o suficiente. Do que você está falando? Foi mal pelo atraso. Eu fui segurado por alguns problemas pessoais. E o celular do Prota começa a tocar. E ele vê que é uma mensagem do amigo dele. E o Prota diz que não, é só o texto de spam. Cronos pergunta se o Prota está pronto para a diversão que está chegando. O Prota fala para ele cortar de papo furado e começar logo. Bom, então vai e pise naquela caixa de papel e amasse ela, até tornar ela plana. E o Prota pergunta se foi isso que ele quis dizer com diversão. E ele fala pro Prota não ser ansioso, que ele vai se surpreender com o resultado. Então é só eu pisar nisso aqui? E o Cronos fala para ele se apressar, que o Prota não pode ser o representante dele se continuar perdendo tempo. E o Prota pisa na caixa. E então o Prota cai no chão e pergunta o que ele colocou na caixa. E tinha um prego dentro da caixa que atravessa o sapato e fura o pé do Prota. Isso é um jogo ou é uma pegadinha? É melhor você explicar claramente, hein? Esse tipo de contratempo não é o suficiente para te fazer andar por outro caminho, certo? Cronos diz. E o Prota diz que não apenas consegue ir andando, mas que também consegue ir até o Cronos para dar um chute nele. E o Prota pergunta se acha que ele não faria isso, enquanto ele joga o prego no chão. E o prego melado de sangue começa a cair no chão. Então eu estou tão aliviado. E aquele monstro aparece embaixo do Prota. E de repente o Prota aparece em outro lugar. E vai caindo uma gosma do teto. E quando cai no chão começa a derreter.
O chão tá derretendo? Mas que merda é essa? Mas o que são essas coisas? Enquanto isso, do lado de fora, o Cronos fala que o Prota tá procurando a morte pra ele mesmo. Vamos ver quanto tempo você pode aguentar dentro do estômago desse monstro. E o Prota tá lá dentro correndo. Essa coisa está por todo lado. Pera aí, ali tem uma saída de emergência. E ele vai correndo até lá. Ele bate na porta, mas ela não abre. Que porcaria, por que eu não consigo abrir isso? E ele olha pro extintor de incêndio ali do lado. E então ele pega e começa a bater na porta com o extintor. Nisso o bicho já tá em cima dele. E então ele joga o extintor no chão. Mesmo depois dessas pancadas que eu dei, eu não consigo abrir essa porta. E aquela coisa estranha começa a pular na direção do Prota. E ele percebe a coisa se aproximando. E então ele vai correndo. E ele olha para a estante. E começa a empurrar ela. E então ele joga a estante no chão. E o bicho começa a dissolver a estante. Quanto mais coisas, menor a velocidade que ele derrete. Então eu posso fazer isso. E do lado de fora, o Cronos está jogando o joguinho do tigre. Em um jogo que você tem que ganhar para ter diversão. Eu imagino como aquela criança está se saindo. Se ele morrer desse jeito, não seria uma pena? Não, não. Como eu poderia deixar ele se safar tão fácil? Vamos continuar. A cena volta pro Prota lá dentro. Ele montou uma barricada com os livros. E ele fica olhando pro livro dele. E então a barriga dele começa a roncar. Eu quase esqueci. Tem mais ou menos 40 horas desde que eu comi algo. E eu só tenho esse chiclete que o Wei Jiang me deu. Quem imaginava que talvez antes de ser comido pelo monstro, eu fosse morrer de fome? Eu estou fadado a morrer aqui. E ele começa a lembrar de novo. Ei, saia rápido para nós podermos brincar. Não concordamos que você faria o papel de monstro e nós o papel de herói? Se você não sair, não brincaremos mais com você. Você está bem com isso? Seu maluco, você é tão entediante. Vamos, saia logo. Não, eu não posso sair. Eu não sairei daqui. Esse é o único lugar seguro, Prota diz. E então alguém bate na porta. Ei, você já pode sair. Eles se foram. Alguém fala. E o celular do Prota começa a tocar. O telefone está tocando. Poderia ser porque o tempo voltou ao normal? Então ele vê que a notificação foi por conta da bateria que estava baixa. Eu tinha esquecido. A não ser os humanos, qualquer objeto que eu possa tocar, o tempo descongela. E então ele vê as notificações no celular dele. Falando no Wei Jiang, ele continua me mandando mensagens. Talvez. Então ele começa a ler as mensagens. Aquela garota na verdade gostou de você por muito tempo. E então ela me pediu para conversar com você antes de ir embora para outro país amanhã. Então ela me pediu para ajudar ela com isso. Mas eu sabia que você definitivamente não aceitaria. Então eu apareci com um plano dizendo que ela era a menina que eu tava afim. Essa noite ela estará te esperando no Starbucks, na entrada principal da escola. Se você vai ou não, isso é com você. Mas como seu irmão, eu espero que você possa ir. Eu não posso suportar continuar te vendo fechado. E uma última coisa, irmão Heng, não fale que eu sou rabugento. Saia e ande um pouco, não esteja sempre no seu quarto. E o Prota começa a chorar vendo as mensagens dele. E então ele continua lembrando. Ei, você já pode sair agora, eles se foram. E o Prota pergunta se é verdade, mas ele ainda está muito assustado. E a pessoa do lado de fora fala que sabe que o Prota gosta de mitologia. E pergunta se o Prota pode emprestar um livro para ele. E o Prota começa a olhar para o livro dele todo rasgado. E então ele vai abrindo a porta. O Prota pergunta se ele também gosta de ler livros desse tipo. Sim, eu acho esses livros muito legais. A propósito, qual é o seu nome? Ele pergunta pro Prota. É Zhang Heng. E o seu? Meu nome é Wei Jiang. Eu sou da classe ao lado da sua. Vamos para um outro lugar, não fique sempre no seu quarto. E o Prota começa a olhar para ele com um olhar de esperança. E as lágrimas dele vai caindo na tela do celular. Mesmo agora, se eu quero sair daqui vivo. Ele vai pegando o chiclete que o carinha deu para ele. Eu vi na internet que você pode colocar o chiclete no trinco da porta e abri-la. Ele lembra do amigo falando. Eu quero ir embora daqui, então definitivamente eu vou sair desse lugar. E o Prota vai olhando para aquela coisa. Essa porta, eu tenho que sair por ali. Então eu só preciso chegar lá. E o Prota pula e vai se apoiando nas estantes. E elas vão caindo. E o Prota sobe em cima delas. E vai correndo na direção da porta. Enquanto ele corre, ele vai lembrando do amigo dele. Eu posso fazer isso. Eu tenho coragem de abrir essa porta. Na real, não é difícil abrir uma porta. O segredo é... E ele vai se aproximando da porta. E ele começa a ver uma luz. Então de repente a cena corta pro prédio. Minha cabeça dói. Por que estão desistindo depois de tanto tempo?
Ei, criança, você pode me ouvir? Não me diga que você realmente morreu. E ele fica observando dentro do prédio. E então ele vai entrando. Será que ele realmente foi digerido até não sobrar nada? E alguém vai correndo na direção dele. E ele percebe alguém vindo. E é o Prota com o extintor na mão indo pra cima dele. Não importa pra onde eu tenho que correr, pois esse monstro vai conseguir me achar. O que significa que a única maneira pra resolver isso é matando esse invocador. Em um piscar de olhos, o extintor do Prota sai voando. E o Prota também vai voando pra longe. Extintor de incêndio? Você acha mesmo que usar um extintor de incêndio pra atacar um deus vai funcionar? E o Prota fica olhando pra ele. Parece que você realmente está procurando a morte, garoto. Mas escute bem. E o Prota fica olhando pra ele. Você passou no teste. E então chegamos ao final de mais um vídeo, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber mais vídeos e fui!